O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a reforma tributária sobre a renda deve ser enviada ao Congresso após as eleições das presidências das casas. De volta aqui ao Jornal Jovem Pan, repórter Marília Ribeiro, com as últimas informações. Essa é mais uma pauta prioritária para o governo, é isso, Marília? É isso mesmo, Tiago. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele esteve aqui no Palácio do Planalto para poder se reunir com o presidente Lula, justamente para poder falar quais são as pautas prioritárias de 2025. Fernando Haddad, ele acabou interrompendo as suas férias, que terminariam apenas no dia 21. Ele esteve com o presidente Lula e ele disse o seguinte, que essa questão da reforma da renda, ela vai ser enviada para o Congresso Nacional para poder ser analisada pelos deputados e senadores apenas após as eleições das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que está prevista aí, Tiago, para acontecer logo nos primeiros dias de fevereiro. Segundo Fernando Haddad, a prioridade para o governo é a votação da Lei Orçamentária Anual de 2025 e somente após isso que eles vão começar a pensar de fato nessa questão da reforma da renda. O texto, ele deve ser finalizado nos próximos dias, mas encaminhado para o Congresso mesmo só após essas eleições. A gente separou o trechinho da fala do ministro para poder acompanhar. O presidente vai primeiro aguardar a eleição das mesas, né? Essas coisas têm que avançar um pouco mais, os líderes, mas enfim, está programada, a discussão está programada para 2025. A Receita não rodou o novo modelo ainda, porque nós estamos terminando o ano com muitas coisas, mas isso já deve ficar pronto nos próximos dias. Tiago, no final do ano passado, em um café com jornalistas, o ministro havia dito que nesse texto dessa reforma da renda, a equipe econômica tinha encontrado algumas inconsistências. Hoje ele foi questionado a respeito dessas inconsistências e ele afirmou que ainda nesta segunda-feira ele ia ver se tinha sido resolvida e logo após isso esse texto seria finalizado. Vale a gente trazer aqui, Tiago, que essa questão dessa reforma da renda, ela nada mais é do que aquela promessa de campanha do presidente Lula de isentar o imposto de renda para as pessoas que recebem até R$5.000. Essa foi uma proposta de campanha do presidente e ele falou que colocaria isso em prática até o final de seu mandato. E coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a anunciar. Esse anúncio ele foi feito junto com o pacote do corte de gastos, o que acabou pegando tanto o mercado financeiro quanto o Congresso Nacional meio que de surpresa, porque o que estava sendo aguardado era apenas o pacote do corte de gastos. A princípio, o governo queria que essa discussão acontecesse ainda em 2024. Porém, por conta dessa falta de controle mesmo em relação ao mercado e a questão ao Congresso Nacional, ficou decidido que esse texto seria discutido apenas em 2025. Então, agora, neste ano, a gente vai ver a tramitação desse projeto lá dentro do Congresso Nacional. Lembrando que os trabalhos eles voltam a partir do dia 1º de fevereiro, que dá no sábado, que deve ser a eleição da presidência do Senado Federal. E na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, deve acontecer a eleição lá na Câmara dos Deputados. Somente depois disso que os parlamentares eles começam a discutir as pautas de 2025 e a gente vai continuar acompanhando, Tiago. Marília Ribeiro com as informações de Brasília, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer e Nelson Kobayashi, Dora, começando por você, essa é a discussão que vai permear ao longo desse ano de 2025, a reforma da renda, e tem o item do próprio imposto de renda que provocou essa celeuma que a Marília falou no ano passado. De qualquer forma, é saber qual que vai ser a aceitação do Congresso Nacional. Será que vai ser uma discussão acima das questões partidárias? Claro que não, né? Ainda mais você tendo a renda das pessoas em jogo. Evidentemente, quando o ministro fala, você vê que, olha, depois da eleição, a eleição da mesa da Câmara é aqui, no início de fevereiro. Ainda em 2025, quer dizer, não tem data. Não tem data esse negócio, é uma discussão muito complicada. É claro que o governo quer resolver essa questão, principalmente da isenção para quem ganha até R$5.000, de forma a entrar no ano eleitoral de 26 já valendo.
mas o Congresso tem resistência, porque o Congresso não é de maioria governista. E, além disso, ainda tem aquela outra parte, que é a taxação para quem ganha mais de R$50 mil. É claro que essa não vai ser uma discussão fácil, vai ser uma discussão difícil. Claro que ela tem menos minudências que a reforma tributária, que demorou 30 anos. Acho que não vai demorar 30 anos, mas, de qualquer maneira, não é uma discussão fácil, não é uma discussão que tenha um trânsito assim facilitado no Congresso, tanto é que a gente viu o cuidado do ministro da Fazenda de não colocar, não cravar nenhum tipo de dado, diz que a Receita ainda não rodou, ou seja, ainda não foi batido o martelo, ainda não tem a discussão, até porque essa questão, para ser encaminhada, claro que ela precisa ser discutida com os novos comandantes da Câmara e também com os líderes, para que se garanta um mínimo de tramitação razoável, e eu acho que vai sim levar o ano de 2025. Agora o governo vai ter trabalho para colocar isso em vigor já no ano de 2026. Tem outro ponto, né, Kobayashi? Ao contrário da reforma tributária, que tem todos os períodos de transição, no caso da reforma da renda, o que a Dora falou é que o governo quer que isso já entre em vigor em 2026. Agora, se não houver aprovação nesse ano, isso se arrasta para 2026 e talvez só entre em vigor em 27, mas o ano que vem é um ano eleitoral, não é? Ele deixa de ser tão interessante, já que isso também, assim como a gente comentou há pouco, a questão da passagem de ônibus em ano eleitoral, isso também é interessante para o governo que aconteça em ano eleitoral, pensando justamente nas eleições presidenciais. O grande desafio aí é tornar esse projeto popular. É para ser popular, porque isso atinge cerca de 80% da população economicamente ativa. Vão deixar de pagar imposto, olha só, imposto de renda. Mas, por outro lado, a voz do mercado tem sido gritante para colar nessa proposta um selo de irresponsabilidade fiscal, de desequilíbrio, de que isso vai gerar um mal muito grande às contas públicas, à inflação e a toda a responsabilidade que o governo precisa, a austeridade, que é a palavra que tem sido utilizada agora. E parece que está dando certo de alguma maneira. Tanto que a gente viu os impactos desde o anúncio feito pelo ministro Fernando Haddad no final do ano passado. Ele acreditava, imagino eu, que ia fazer o anúncio e ia bombar, ia hypar, ia surfar nessa onda do final, ia passar um final de ano excelente politicamente do ponto de vista da popularidade, e foi justamente o contrário que aconteceu. O mercado reagiu, o dólar subiu, a bolsa desceu, enfim. Então agora o grande desafio do governo é tentar colar popularidade nesse projeto para que isso seja mais fácil de ser aprovado no Congresso. Quanto mais popular o projeto, menos caro do ponto de vista das emendas ele fica. Não dá para cravar que vai ser aprovado, ou vai ser arquivado, ou vai ser alterado, porque no nosso Congresso, fisiológico que isso vai depender muito também da questão das emendas parlamentares, das nomeações, da possível reforma ministerial, enfim, a ver, vamos acompanhar.